7h50 e o Tribunal Superior Eleitoral divulgou ontem um boletim com o perfil do eleitorado brasileiro. O número de eleitores cresceu 7,8% desde a última eleição presidencial em 2006. Nesta eleição, 135.804.433 brasileiros podem votar. Mais da metade não tem o primeiro grau completo. Na Bahia, são 9.550.898 eleitores aptos a votar. O eleitorado feminino no estado representa 51,91% dos votos. A maioria dos eleitores baianos, 30,84%, tem o primeiro grau incompleto. Salvador tem 1.832.878 eleitores. O assunto agora é a dengue. Importante, este é o momento, viu? Em época de chuva é muito importante eliminar os criadouros para que no verão a doença não se espalhe. Dados da Secretaria da Saúde do Estado, de janeiro até o início de julho, foram registrados na Bahia 36.267 casos de dengue. 18 pessoas morreram. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma redução de 68,3%. Neste período, 360 dos 417 municípios baianos já notificaram casos de dengue. 50% das ocorrências são de apenas 15 cidades. São elas: Salvador, Feira de Santana, Irecê, Canarana, Serrinha, Cafarnaum, Ilhéus, Ipiaú, Jequié, Itabuna, Iguaí, Guanambi, Mulungu do Morro, Brumado e Souto Soares. Pois é, você sabia que a dengue chegou ao Brasil em 1967 no estado do Pará? Meio despercebido, foi alcançando outras regiões brasileiras, criando fama e medo. Hoje até o Exército já se mobilizou para combater o mosquitinho Aedes aegypti, que é o transmissor da doença. Existem no Brasil 4 tipos do vírus da dengue e para nenhum deles foi desenvolvida ainda uma vacina, pelo menos até agora. Nós vamos ter que conviver com este problema permanentemente? Quem pode responder é a nossa convidada de hoje, do Bahia no Ar, a doutora Jesuína Castro, que é coordenadora do Comitê Estadual de Combate à Dengue. Olá, bom dia, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todos. A gente vai falar um monte de coisa hoje sobre a dengue, que é importante para você que está em casa. Mas a gente vai ter que conviver com a dengue mesmo por muito tempo. É, Adriana. Na verdade, enquanto nós, que moramos nas grandes cidades, sobretudo, não mudarmos os nossos hábitos de higiene, apesar da nossa necessidade de acumular água, muitas vezes, para o nosso consumo, acumular outros hábitos, porque esse problema da água vem se agravando no mundo todo. Então, na verdade, todas as minhas iniciativas que vêm sendo tomadas para enfrentar o problema do abastecimento de água, sobretudo, elas não têm dado conta de reduzir essa necessidade. Então, o que é que nós precisamos fazer? Manter limpos os nossos recipientes, cobri-los na medida em que eles tenham que... Os vasilhames. Exato. E manter a limpeza, a higiene do domicílio, do peridomicílio, para que nós evitemos de alguma forma, ou pelo menos que se reduza a uma infestação, a presença muito baixa desse mosquito perto das nossas casas. Quem combate a dengue sempre fala que uma tampilha de refrigerante pode ser um local propício para a proliferação das larvas do mosquito. Então, assim, o mínimo já provoca sérios problemas. Mas é claro que a gente fala que a população tem que fazer a sua parte, isso é extremamente importante. Mas, por outro lado, eu acabei de falar e mostramos que em 15 municípios, esses 15 municípios de Salvador, da Bahia, registram mais de 50% dos casos. Salvador está sempre ali. Itabuna, Jequié também. Sim. Os números dos casos, os números diminuíram. Mas por que essas cidades não conseguem controlar isso? Na verdade, nós e todas as pessoas que trabalham com dengue, têm alertado, os gestores municipais particularmente, os estados têm contribuído e têm apoiado dentro da sua possibilidade de recursos humanos particularmente. Mas se nós não mantivermos a permanência das ações que são recomendadas para o poder público realizar, independente da colaboração e da cooperação da população, seja com essas ações internas nas suas casas, seja com mobilizações sociais que aconteçam,
Mesmo assim, o poder público tem um papel e que é muito importante ser mantido. A visita às casas, a eliminação dos criadores que podem ser eliminados. Exatamente. O tratamento daqueles focos que não podem ser eliminados definitivamente. Mutirões de combate à dengue. Os mutirões são ações que não fazem parte da rotina necessariamente. Né? Você tem, na verdade, e os mutirões vêm para responder, muitas vezes, uma situação, uma condição até de falha ou ausência do próprio poder público. Né? Por exemplo, coleta de lixo que não acontece da forma adequada. 3 em 3 dias acaba sendo muito pouco, né? Para o acúmulo de lixo que Salvador tem. Exato. Ao passo que na sua casa você tem que manter a higienização e a limpeza, a higienização da cidade e as grandes cidades daí, porque Itabuna, Ilhéus, Salvador, Jequié, enfim, todas as cidades onde o problema vem acontecendo ao longo dos anos, a tendência é que ele se mantenha. E quanto menos nós tivermos atenção à regularidade dessas medidas, mais nós vamos ter, no futuro, problemas sérios, não só com o aumento dos casos de dengue clássico, que é aquela forma mais branda da doença, digamos assim, como também epidemias graves da forma grave da dengue, da febre hemorrágica, né? A síndrome do choque e as formas clínicas de dengue que complicam. Né? Agora, eu queria só tirar alguns mitos, né, que a gente pode se defender em relação ao mosquito. Dizem que, agora, eu acabei de falar, inclusive, e é uma orientação, inclusive, de todos os órgãos de saúde que tratam da doença. Esse é o momento crucial de combater, porque no verão é que a doença pode realmente explodir, como já aconteceu em anos anteriores. E o que acontece que nesta época da chuva tem que tomar mais cuidado? Na verdade, as pessoas acabam relaxando, né, com a higienização desses recipientes que acumulam água e com a retirada deles mesmos do seu ambiente, né, em casa. Porque a chuva tem impedido ou tem dificultado. Quando a chuva é torrencial, ela acaba arrastando e levando até os ovos do mosquito, inviabilizando a reprodução, a evolução dele. Mas o que nós temos aqui no nosso estado, você observa, ontem nós tivemos um dia ensolarado, né? Parte do dia teve bastante sol em algumas áreas da cidade. Então, como não choveu tão torrencialmente, né, nos últimos 2 dias antes de ontem, né, é possível que haja situações onde alguns recipientes que tinham ovos foram hidratados, né? E com a presença do sol, aí o ciclo evolutivo do mosquito acontece naturalmente. Falamos sobre prevenção, que cada um deve fazer também, como é que cada município deve agir. E agora é esperar que cada um realmente ouça o que a gente está falando, porque realmente as larvas elas vão eclodir a partir de janeiro, né? Que tem um período. Então é por isso que nessa época do ano é tão necessário que você faça a sua parte. Porque a dengue está matando. 18 pessoas já morreram este ano, né, doutora? Pelo menos até o dia 3 de julho, que foi o último balanço. Então, lembre-se que cada um. Você pode fazer sim sua parte. Lembra aí seu vizinho, Tazana, seu vizinho, meu filho, eu não quero ter dengue. Faça a sua parte, tá bom? Obrigada, doutora Joselina Castro, pelas suas informações, tá bom? Tá, eu queria até chamar a atenção que nós vamos ter uma grande mobilização em alguns municípios que foram selecionados. A partir do dia 28, nós vamos estar discutindo isso com esses municípios diretamente. Uma reunião do Estado com os municípios. Para a mobilização dentro do Plano Estadual de Mobilização de Combate à Dengue. Dia 28? Dia 28 aqui agora de julho, aqui em Salvador, no auditório da Fundação Luiz Eduardo Magalhães. Então, espero que todo mundo participe, né? Obrigada, doutora. Bom dia. Olha, e amanhã o tema da nossa entrevista de estúdio é a reforma da Fonte Nova, que está em pleno vapor. A nova arena é aguardada com muita expectativa pela população, né? Você está aí de casa também, você está com essa expectativa? Essa nova arena promete ser um dos estádios mais modernos do país. E quem vai conversar com a gente é o secretário de Trabalho, Emprego e Renda Esporte, Newton Vasconcelos. Você não pode perder.